Oi, gurias, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero responder as perguntinhas que vocês me enviaram, tá? Sobre homeschooling. Lembrando que o João vai fazer 5 anos, né? Então a minha experiência com homeschooling ainda é bem inicial, assim, tá? Então eu vou falar das experiências que eu já vivi e daquilo que eu conheço já sobre homeschooling. Mas é verdade que com o andar da carruagem eu vou tendo mais experiências, mais vivências, alguma ideia, alguma coisa eu posso talvez alterar no meio do caminho, tá? Então, talvez daqui uns anos a gente possa atualizar esse vídeo, né? Refazendo e atualizando as respostas, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: se eu estudei para fazer o homeschooling e se eu sei ensinar? Não, eu não estudei, não fiz nenhum curso para fazer homeschooling. E se eu sei ensinar? Gente, eu acho que eu particularmente, eu tenho um pouco mais de desenvoltura, sabe? Mas saber ensinar é uma coisa que a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai aprendendo. Nas primeiras vezes que tu começa a se dedicar naquilo ali, tu vai vendo que esse jeito que eu tentei fazer não deu muito certo. Ou que eu fiz assim e a criança gostou. E rendeu. Então tu vai entendendo, tu vai pegando, sabe? Se você tem medo de, eu acho que eu não sei ensinar. Não, tu só tem que... Tem duas coisas que tu tem que ter na tua cabeça, assim, ó. Pra fazer homeschooling, tu tem que gostar de aprender, porque tu vai ter que aprender os conteúdos pra ensinar pros teus filhos. Se tu não gosta de estudar, minha amiga, se tu não gosta de ler, mas homeschooling é pra ti nem a pau, tá? Se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar, claro que a gente pode mudar, tá? A gente pode evoluir, a gente pode crescer. Se tu tiver assim, não, mas eu quero, gente, eu quero fazer, eu não gosto de ler, eu não sei aprender as coisas, não, mas se tu tá disposta, tu aprende, tá? Não tem desculpa. Agora, assim, tu tem alguma deficiência cognitiva, alguma coisa assim que tem peça, tá? Mas assim, tu tem que gostar de aprender. E tu tem que estar disposta a desenvolver paciência, porque tu vai precisar ter paciência. Não tem como ser estressadona, estourada pra ensinar teus filhos, senão vai virar um caos. Não, a criança não vai aprender, tu não vai conseguir ensinar, vira uma desgraça. Então assim, ó, tu tem que estar disposta a desenvolver paciência. Eu não sou uma pessoa assim muito paciente, tá? Assim, meu Deus do céu, a rainha das paciências. Mas eu, Carol, eu tô disposta. Tô sempre buscando Jesus me ajuda, eu preciso, meu pai, ter paz pra ensinar. E eu gosto, Carol, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar. Eu sou bem curiosa, assim, sabe? Eu acho fascinante aprender coisas novas. Então eu acho que é um prato cheio pra fazer homeschooling. Tá? A segunda pergunta: qual método eu escolhi? Se você não conhece absolutamente nada de homeschooling, existem alguns métodos já, alguns trilhos, já alguns caminhos para você escolher qual que tu quer seguir. Alguns parâmetros, sabe? Existe a educação clássica, existe a montessoriana, existe a da Charlotte Mason lá, existe tradicional, que é tipo assim, pega um livro e vamos estudar, entendeu? Uma coisa assim mais papo meio estilo escola, assim. Hoje, eu não conheço bem nenhuma, assim, super fundo. Acho que a que eu mais conheço é a educação clássica. Eu gosto assim, do perfil, assim, mas tem algumas coisinhas na educação clássica que eu acho, assim, areia demais pro nosso caminhão, sabe? Na educação clássica, eles tendem a estudar latim, não sei o que. Eu acho muito legal quem estuda latim, mas eu não sei se eu quero isso pra minha vida, sabe? Então, assim, tem coisas que eu acho que eu vou pensar, uma coisa daqui, outra coisa dali, eu vou criar o meu método, o método Carol Kuiper. Eu acho que é isso que eu quero, entendeu? A gente vai fazendo conforme é o estilo da nossa família, sabe? Como eu tenho feito a alfabetização? Essa pergunta eu vou criar um vídeo depois, eu quero criar um vídeo, não, eu vou gravar falando como é que é o passo a passo da alfabetização que eu fiz aqui em casa com o João, para as mães que querem começar, tá? Então essa pergunta, como eu tenho feito, é bastante coisa pra gente conversar, assim, tá? Mas enfim, resumo, a gente começa com ciência fonológica, trabalhando rimas, música, ritmo, com as crianças, por exemplo, já na idade de Helena, já é bem legal começar a ser mais intencional, assim, a gente começa desde bebê, né? A gente canta, a gente pode ler histórias já pro bebê, mas de forma mais intencional a gente já pode fazer nessa idade de Helena, assim, tá? Para que a criança comece a ficar ligadinha nos sons, porque depois para aprender o som das letras, para aprender a ligar um som com o outro, que vai gerar um som de uma sílaba, enfim. Tu precisa criando essa consciência fonológica que a gente chama, que é despertar a criança para os sons, despertar a criança
para esses nuances, essas diferenças que existem nas palavras, sabe? Então, isso se chama consciência fonológica. A gente já vai despertando desde o bebê, mas ali na idade de Helena, ali pelos 2 anos, a gente já começa a ser um pouco mais intencional, preparando essa criança para a alfabetização. Quando a criança já tá bem espertinha, assim, que tu vê que ela já começa a dar uns sinais, sabe? Que a gente já pode começar essa alfabetização. Aí tu vai começar pelo básico mesmo, né? Pelas vogais, pelas letras. Ela precisa primeiro conhecer essas letras. Eu vou gravar um vídeo falando só sobre esse início, como começar, tá? Outra pergunta, como ensinar as muitas áreas diferentes e complexas de um currículo? Física, química, geografia, história. Gente, essa aqui é o grande empecilho para muitas famílias. Muita gente acha que não é capaz. Como é que eu vou ensinar física? Gente, eu era péssima em física, pelo amor de Deus. Eu sempre pegava recuperação. Se eu tô preocupada, já estive mais, tá? Mas hoje eu não tô. Por quê? Eu entendi o seguinte. Você tem que estar disposta a aprender, certo? Eu também descobri na matemática que quando você foi ruim na matemática lá na escola é porque você não aprendeu o básico. Porque quando você começa a escadinha, é o seguinte, a matemática, a gente tem problemas aqui em cima, tá? Porque a gente não entendeu esses degrauzinhos que vêm antes. Eu entendendo isso, que todo conhecimento ele precisa de uma base, tu tem que estar com essa base bem formada para te conhecer coisas mais complexas. Então eu tô tranquila. Por quê? Para ensinar as crianças sobre física, matemática, enfim, eu preciso começar lá da estaca zero. E o João já tá aprendendo números. Eu tô aprendendo com ele, eu tô estudando com ele. Então, conforme a gente vai evoluindo, crescendo na matemática, em qualquer disciplina, é bem natural esse processo de adquirir conhecimento. Quando a gente vai aprendendo a base, certo? A gente tem que ter uma base bem sólida, a gente tem que entender bem, não é passar por cima. Diferente da escola, que a gente vai pulando um conteúdo em cima do outro, a gente nem entendeu direito aquele, mas tá na hora, tem um currículo para cumprir, tem, né? O tempo corre. No homeschooling não é assim, a gente não passa pro próximo conteúdo se a gente não entendeu aquele conteúdo que a gente tá, né, naquele momento estudando. Então isso me tranquiliza, sabe? A gente vai aprendendo, eu vou estudando, eu vou aplicando com as crianças e, claro, se tiver alguma coisa que eu realmente, cara, não tô conseguindo entender bolufas nenhuma, a gente pode ir atrás de recursos, né? Eu posso... existe internet hoje, mas se você não conseguir, você pode pagar, por exemplo, 1 hora de um professor particular para que ensine para ti ou para o teu filho, enfim, para vocês. Obviamente que não vai ser o teu filho que vai ter que ter uma aula particular só, né? Você vai ter que aprender junto, porque depois é contigo, né, minha amiga? Então, assim, eu não tenho essa preocupação, tá? Eu sei que esse conhecimento, ele vai ser gradativo, a gente vai aprendendo juntos. Como se aperfeiçoar quando não se tem muito recurso para livros, curso? Isso me desanima, a pessoa falou aqui. Você não precisa de muitos cursos. Amiga, na verdade, curso não precisa, tá? Comigo, se tu me chamar lá no Insta, eu te dou umas ideias, tá? Se tu me tiver na tua vida, tu não vai pagar nada. Recursos, livros, olha, é o seguinte, tá? Se eu te disser assim que você não precisa ter nenhum livro na tua casa para ensinar teus filhos, eu vou estar mentindo. Alguma coisa tu tem que ter, amiga, tá? Desde livros de contos, de histórias, até um material ou outro para ensinar teus filhos, tá? Mas assim, claro que quem vai tendo mais recurso vai querendo investir mais nos filhos, né? Vai querendo não, né? Quer investir mais nos filhos. É natural. Quando tu tem mais grana, tu vai querer investir mais. Agora, quem não tem muito naquele momento? Eu acho que tu tem que entender que algumas coisas vão ser umas necessidades gritantes, né? Por exemplo, tu vai talvez querer investir num jogo muito interessante, assim, que vai te ajudar muito a criança aprender um determinado conteúdo. Você quer investir em alguns livros porque tu julga que é necessário. A gente tem que pensar que dentro dos recursos ali das finanças da família, a gente tem que ter um valorzinho, sabe? Um valorzinho destinado para isso. Daqui a pouco vai ser aquela coisa. Eu preciso aí de R$100 por mês para investir. Não que tu precise, tá? Mas vamos dizer que tu precisa. Tua família precisa. Amiga, daqui a pouco é isso aí, fazer uns bolos no pote pra te poder vender no mês e conseguir 100 pila, porque talvez teu marido não vai ter de onde tirar.
Pode ser. Ou, vamos lá, vamos ajudar esse marido a dar um upgrade aí na carreira pra que vocês consigam investir mais na educação dos filhos. Alguém vai dizer assim, é muito, tipo assim, até parece que é fácil. Não, gente, não é fácil. Mas ficar sentada esperando o dinheiro cair do céu, não vai cair, né? Então, assim, é mexer as perninhas e vamos lá, vamos tentar mudar algumas coisas aqui pra gente conseguir mais recursos, tá? Assim, não precisa de muita coisa, tá, gurias? Mas, assim, a gente precisa, sim, adquirir alguns livros, algumas coisas, não na questão do ensino em si, mas se você não tiver condições de investir em livros de leitura, por exemplo, livros de leitura, de contos, de histórias infantis, por exemplo, eu acho que a gente tem um problema. Mas a gente tem a biblioteca, né? Todas as cidades têm uma biblioteca, então você pode pegar alguns livros emprestados lá, enfim, né? Eu acho que sempre tem um recurso, né? Outra pergunta que eu recebi, tá? E a socialização? Como que a criança vai socializar, tá? Gente, assim, ó, não é só na escola que a criança socializa, tá? Eu sei que isso parece, assim, ó, uma coisa absurda que eu tô falando, porque ninguém pensa, ninguém fala sobre isso. As pessoas adoram levantar essa bandeira, mas se ela não for pra escola, como é que ela vai socializar? A criança precisa ir pra escola pra socializar. Gente, a criança precisa viver no meio de gente. É isso, porque, obviamente, se você largar uma criança no meio do mato, deixar ela se criar sozinha lá, ela vai começar, sei lá, andar que nem macaco, enfim, mas assim, precisa estar no meio de gente, ok? A criança vai no mercado contigo, ela te acompanha na padaria, ela visita os parentes, ela tem vó por perto, ela vê gente, ela vai na pracinha, porque os meus filhos não foram pra escola, mas quando chegam numa pracinha, o João e a Helena se envolvem, se misturam já, acham uma criança ali, já começa a puxar conversa e vai brincar junto, é isso aí, isso é socialização, entende? Então, e tem outra coisa, tá, gurias? Não quero entrar, assim, ficar falando sobre isso, porque tem outras perguntas, tá? Mas a socialização da escola é uma socialização forçada, na verdade. Por quê? Porque não é um ambiente natural. Não é, as coisas não funcionam, não é a vida natural acontecendo ali. Entende? As crianças estão dentro de uma sala com crianças da mesma idade, a vida não é assim. Dentro de casa não é assim. O pai e a mãe são pessoas diferentes, idades diferentes, têm irmãos de idade diferente. Né? Quando vai numa pracinha, pode ver. Às vezes, ó, o João tem 4 anos, vou usar o exemplo aqui de casa. O João tem 4 anos, chega lá, geralmente ele vai de encontro às crianças mais velhas. Geralmente, os gurizinhos mais velhos. Na escola não é assim. Né? Na escola é o quê? Geralmente o recreio, ele é separado por idade, os mais velhos não ficam com os mais novos, os pequenininhos, né? Geralmente a criança brinca com os da classe dela, da mesma idade. É uma realidade não, é um contexto forçado, criado. Então, a socialização acontece na vida, no cotidiano, sabe? Fica tranquila, porque se teu filho não for pra escola, ele vai aprender a falar, ele aprende a ser gente, tu tá ali presente, tu educa, tu ensina. Mas não vai aprender a dividir. Tá, mas o que tu faz em casa? E se tem irmãos, por exemplo, a criança não aprende a dividir com os irmãos? Quando vai na pracinha, não aprende a dividir os brinquedos da pracinha? A ceder o balanço para um outro que tá esperando? A escola não é o único. Ajuda, mas não é o único ambiente para socialização, tá? Outra pergunta aqui. Como fazer para entrar na universidade? E o histórico escolar que a criança não vai ter? Essa é uma boa pergunta, tá? Gurias, assim, ó. O que eu sei hoje, tá? Eu estou iniciando o homeschooling hoje com o João, tá? O que eu sei das famílias que fizeram e já chegaram naquele nível lá dos filhos ir pra universidade e tal? Existe uma prova chamada Enseja. E o Enseja hoje é a prova que as famílias que fazem homeschooling, cujos filhos já concluíram, né, o que seria o ensino médio, né? E desejaram entrar na universidade, fizeram o Enseja, tá? Daqui 10 anos vai ser assim? Não sei. Por isso que é interessante, né, que aqui no Brasil se regulamentasse o homeschooling para que fosse mais claro as coisas, a gente soubesse exatamente o passo a passo perfeito, mas hoje não existe uma fórmula e não existe um passo a passo exato. As coisas podem mudar da noite pro dia, essa é a verdade, porque o homeschooling aqui não é regulamentado, tá? E o conselho tutelar? Eu tenho medo do conselho tutelar, colocar aqui. Gurias, é o seguinte, se não for regulamentado, existe esse risco. Esse risco existe.
Agora, que eu saiba, já ouvi várias pessoas falando sobre isso, não, teve parece que um caso aqui em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, parece de uma família que tava assim, passando uns apertos, tá? E em Santa Catarina também, parece que tinha uma mãe que tava assim, ó, brigando na justiça feio, tá? Inclusive aquela deputada Ana Campagnolo tava ajudando, assim, divulgando o caso dela, enfim, por quê? Porque era um caso, assim, que foi ao extremo, sabe? Ameaçando tirar os filhos dela e tal. Agora, claro, né, gente? Se caso você chegasse fosse uma família sorteada, um conselheiro tutelar, te apertar contra a parede, te colocar contra a parede, coloca teus filhos na escola, porque senão a gente vai complicar pro teu lado. Eu acho que assim, nem tudo está perdido, tá? Você pode matricular seu filho, né? No pior das hipóteses, você pode matricular seu filho na escola, tá? Agora, não existem casos no Brasil, exceto esses dois que ficaram realmente mais famosos porque as coisas ficaram mais sérias, assim, tá? Não se sabe, assim, de casos, tá? Outra coisa, os nossos filhos, quando fazem homeschooling, eles não estão sendo poupados da instrução e da educação. Pelo contrário, no homeschooling a gente se preocupa muito com isso, né? Então, você tem como provar que os seus filhos estão sendo educados. Eles só não estão indo para a escola, mas eles estão recebendo a instrução. Por isso que a gente tem materiais, a gente tem os cadernos, as apostilas, os livros, para comprovar que essa criança, ela está sendo educada em casa. Temos medo de responder judicialmente, né? Alguém me perguntou se eu tenho medo de responder judicialmente, podendo ser julgado como crime. Então, como não é regulamentado, a gente tá naquela brecha, sabe? A gente entra naquela brechinha. Agora, se for criminalizado o homeschooling, aí, meus amigos, é crime, né? Aí a gente responde como crime se nos pegarem no ato, né? Se alguém descobrir, se alguém fizer uma denúncia, enfim. Mas hoje não é crime, tá? O que eu mais amo no homeschooling? A primeira coisa que me vem na cabeça é de saber que eu posso aprofundar, eu acho. Eu gosto dessa ideia de aprofundar o conteúdo, sabe? De não bater, não ser superficial, assim. Na escola eu acho que é muito batido, as coisas não se conectam também. Eu acho muito legal, assim, essa ideia de conectar as coisas. Por exemplo, eu tenho na minha cabeça que isso é uma coisa que eu já poderia começar, tá? Eu não estou fazendo agora, é entrelaçar conteúdos, por exemplo, de história, gramática, com a Bíblia, sabe? Com o estudo da Bíblia. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer com eles, sabe? A gente estudar a Bíblia, estudar teologia com histórias da Bíblia, enfim, com conteúdos formais, assim, a história, a gramática, enfim. Eu gosto disso, eu gosto dessa ideia, sabe? É das crianças aprenderem de verdade, sabe? De não ter uma pressa, assim, tipo, precisa cumprir um currículo. Claro que é importante a gente ter um parâmetro, mas de saber que eles vão aprender de verdade, né? E claro, respeitar, assim, os gostos. Por exemplo, o João agora, ele tá gostando muito de dinossauros, né? Então, é legal, sabe, saber que eu posso ensinar ele a ler e escrever em cima desse contexto dos dinossauros. E na escola é difícil, cada criança vai ter suas preferências lá, enfim, principalmente de meninos para meninas muda bastante, né? Mas a gente consegue, sabe, fazer a coisa mais personalizada, isso eu gosto. E além do mais que no homeschooling você adequa o estudo na rotina da família, isso é apaixonante, por quê? Se, por exemplo, eu e o Gleison, a gente quiser dar uma saída no meio da semana, a gente precisa dar uma pausa esses dias aqui, e nós vamos dar uma saída, nós vamos sair. Sei lá, o Gleison vai ganhar, tem umas férias pra tirar, por exemplo. Eu gosto dessa ideia, que ele pode parar, que a gente pode dar uma pausa nos estudos e tá tudo bem, não vai ganhar falta, não vai ser prejudicado. Naquela semana que a gente sair, não tem uma prova e um trabalho pra apresentar, entendeu? Isso eu gosto, sabe? A gente consegue encaixar isso na nossa vida, na nossa rotina. A gente não fica refém escravo, sabe? Outra coisa, e se chegar o dia que eu não puder continuar, precisar matricular na escola, como é que eu faço? Essa pergunta é bem boa, mas eu não sabia como responder. Aí eu fui atrás de uma professora, alguém que está atuando hoje em escola,
para me ajudar. E a resposta dela é o seguinte: no caso do João, da alfabetização, que o João tá nessa fase da alfabetização, ele vai entrar na turma correspondente à idade dele. Acabou a conversa. O João tá com 4 anos, ele vai entrar na faixa etária 4. O João tá com 5 anos, ele vai entrar na faixa etária 5. Tá com 6, entra ali no primeiro ano, né? Agora, se a criança tá lá com 10 anos, 11 anos de idade, um adolescentezinho, e não vai dar mais para continuar o homeschooling, a gente vai precisar matricular na escola. Essa pessoa me disse que tudo varia de onde essa criança vai estudar, pode ser por ser uma escola talvez pública ou por ser particular, depende talvez até do humor das pessoas que vão te ajudar a encaixar essa criança, esse adolescente numa turma, tá? Não, como não é regulamentado, não existe uma fórmula e uma receita para fazer isso. Isso é meio desafiador, tá? Por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, vamos dizer que o adolescente tem 15 anos, então a família não vai mais continuar o homeschooling, ele tem 15 anos, teoricamente ele teria que ir pro primeiro ano, certo? Mas pode ser que a escola, daqui a pouco, queira colocar ele numa turma, talvez no 9º ano, porque como ele não estava na escola, ela pode julgar que ele não tem ainda condições de já entrar no ensino médio. Pode ser assim que ela pode julgar a situação? Pode. Pode ser que ela queira aplicar uma prova de conhecimentos para fazer uma avaliação para ver se ele pode estar já no primeiro ano por causa da idade? Pode. Essa escola daqui a pouco pode ver que ele é muito inteligente, ele tá muito à frente, ele já sabe tudo do primeiro ano, ele já tem condições de ir pro segundo. Pode passar, promover ele pro segundo? Pode. Como pode não também. Então assim, como não é regulamentado, a gente não tem como saber, tá? É um risco. É um risco. Eu, Carol, comprei esse risco, tá? Eu tô disposta. Se caso um dia eu não puder mais fazer o homeschooling ou não quiser mais fazer o homeschooling, por alguma razão, é um risco que a gente corre? Sim, é um risco que a gente corre e a gente comprou ele. Já ouviu algum comentário sem noção sobre educar em casa? Como é que eu faço com as críticas? Eu já recebi críticas e ouvi uns comentários sem noção mesmo na internet, né? No YouTube aí. Eu já postei um vídeo falando sobre homeschooling. Sim, o pessoal já me falou umas coisas assim bem cabeludas e tenebrosas. O que eu faço? Se fosse uns anos atrás, eu era muito nervosa, assim, pra ouvir críticas. E eu ficava assim, ai meu Deus, todo mundo tem que gostar de mim. Todo mundo tem que gostar das minhas decisões. Parece que, tipo assim, tu tem que cair no agrado de todo mundo. Mas eu, graças a Deus, obrigado Jesus, que eu não estou mais nessa fase. Eu me importo muito, falando de pessoas aqui nessa terra, eu me importo muito com aquilo que meu marido pensa, aquilo que meu pai e minha mãe pensam, assim, tipo, eu levo muito em consideração os conselhos do meu pai, da minha mãe, assim, mas assim, a pessoa que eu mais, assim, vou levar em consideração, que vai me fazer perder o sono ou não, é se o Gleison chegar e disser assim, isso aí não, isso aí tu viajou na maionese. Aí sim, meus amigos, aí eu capaz de eu ficar a noite acordada, porque é a única pessoa, assim, que eu sei que tem condições, que entende a nossa história, que tem maturidade, que, sabe, uma pessoa que é sábia pra me dar um conselho, tá? Agora, a galera da internet não me conhece e também, assim, criticam às vezes, baseado também muito nas experiências pessoais, tá? Então, tem gente que acha que é um absurdo o homeschooling. Às vezes é uma crença limitante, a pessoa nunca parou pra pensar sobre isso. E às vezes é uma experiência negativa, sabe? De família, vem de casa, lá da infância deles. Então assim, eu acho que quanto a isso eu sei lidar bem, tá? Foram essas perguntas que vocês me mandaram lá e eu acho que eu consegui, responder todas, né? Sobre a questão da alfabetização vai ser a única pergunta que eu vou gravar um vídeo, então me pediram, Carol, por favor, me explique como é que a gente começa o homeschooling. Começa do zero e eu quero mostrar do zero como que eu fiz para vocês entenderem esse processo, se inspirarem para fazer do jeito de vocês, né? Porque cada família faz do jeito como deseja, tá? Então é isso aí, gurias. Eu espero que tenha clareado tenha acendido várias luzinhas, assim, para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar direto lá no Instagram. Aqui no YouTube eu acho mais
maçante responder aqui, eu tô mais conectada lá no Insta, tá? Então, se tu não me segue lá e me manda as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Quem sabe até rende um outro vídeo, né? Um beijo pra vocês, Deus abençoe e tchau!